Muito bem, vamos ver aqui se estamos ao vivo no YouTube. Ah, estamos ao vivo, sim. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, além de professor e pesquisador. Eu já vou pedindo desculpas, gente, né, por essa live estar sendo transmitida num dia atípico do meu canal, mas é porque eu estou me recuperando de uma gripe que esta semana me tirou de operações, né? Eu fiquei de cama, não consegui fazer as transmissões previstas ao longo da semana. Estou um pouco melhor já, né? Ainda um pouco sequelado, mas acabei conseguindo fazer essa live hoje, que eu já queria ter feito lá no começo da semana, mas não consegui. E vou, né, convidando vocês para que, se ainda não se inscreveram no meu canal, já se inscrevam, badalem a sineta, deixem o joinha. Nós podemos agora receber as suas contribuições aí através dos superchats. Você também pode nos apoiar através do Pix, que está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, para que você possa fazer com que essa teia de ideias vá crescendo cada vez mais. E também sugiro que você deixe aí meus vídeos, né, rolando no seu tablet, no seu computador, no seu celular, na sua TV, enfim. As playlists que estão aqui podem ser assistidas em sequência, porque isso ajuda o YouTube a compreender que o nosso trabalho é importante, é interessante e vai sugerindo para mais pessoas. E essa live de hoje, gente, na verdade, uma live bastante rápida, porque eu não posso deixar passar muito tempo desse fato ocorrido, não é? Que foi a publicação no portal UOL na semana passada de um artigo assinado pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, né? Ela publicou um artigo falando um pouco sobre a volta do MINC e a importância da Lei Rouanet, e eu achei o texto sensacional, bastante esclarecedor, bastante didático, né? E aí resolvi trazer aqui esse texto para ler junto com vocês. Estou deixando o link do artigo aí embaixo também, porque é sempre importante a gente reforçar esse novo momento, né, da nossa política cultural, depois de um obscurantismo aí que durou mais de 4 anos, né? Se a gente pensar aí no golpe de 2016, a gente viu que durante o governo Temer já começou o desmonte da cultura, né? E obviamente que isso se intensificou durante os 4 anos do governo do Inominável, e eu quero até fazer um retrospecto para a gente poder entender onde estávamos e para onde podemos caminhar a partir de agora, né? Bom, como vocês devem se lembrar, durante o governo Bolsonaro, aí logo no começo, nós tivemos a extinção do Ministério da Cultura, porque o fascismo é assim, né? Ele não acredita na cultura, muito pelo contrário. Quem me acompanha nas redes sociais vai encontrar aí e deve se lembrar de quão crítico eu sempre fui a cada ação as séculas do Bolsonaro, no sentido de desmerecer a cultura, como eu ficava bastante contrariado e bastante possesso, fazendo vídeos no meu Instagram, né? Ainda não estava com o canal aqui em plena atividade, mas no Instagram eu critiquei bastante à época o Roberto Alvim, né? Que foi talvez o primeiro a se manifestar de maneira completamente atabalhoada e nociva, né? O Roberto Alvim, que, curiosamente, o Roberto Alvim, que veio do campo do teatro,
tinha um trabalho aqui em São Paulo com um teatro até de vanguarda. Eu conheço algumas pessoas, né, me relaciono com algumas pessoas da área do teatro, que conheceram e conviveram com Roberto Alvim, mesmo essas pessoas diziam, né, eu não entendi muito bem o que aconteceu com o Alvim, né, por que ele deu essa guinada. Parece-me que, salvo engano, ele padeceu de uma doença grave e se curou, ainda bem, né? Mas teve uma crise de fé e se converteu, né? Tornou-se um cristão fervoroso, o que não é um problema, né? Eu não vejo a conversão de fé como um problema necessariamente, desde que não se torne um dogma, né? E parece que o Alvim ele se tornou alguém dogmático. Basta a gente se lembrar daquele pronunciamento que ele deu fazendo um crossover aí de Goebbels, né? Com a foto do Bolsonaro atrás, ouvindo Richard Wagner ao fundo e dizendo a arte no Brasil será nacional, né? Será uma arte nacionalista e tal. Não conseguiu segurar a própria bronca, né? E a pressão fez com que ele fosse demitido. Em seguida, a gente teve aí a Regina Duarte, né? Que nunca foi a namoradinha do Brasil. Antes disso, ela, né, mais do que namoradinha do Brasil, ela, primeiro de tudo, sempre foi uma namoradinha do fascismo, né? É só pegar o histórico dela, não é não é de se espantar, porque ela sempre defendeu essa guinada à direita, ela sempre, no começo, lá antes do Lula ganhar a primeira eleição em 2002, no final de 2002, eu tenho medo do PT, eu tenho medo do Lula, né? Então, uma atriz, claro, talentosa, porém sempre, né, alinhada com o que há de pior em termos de política e pensamento. Então, e a Regina Duarte é engraçada, né? Porque ela foi do pum do palhaço quando ela assumiu a pasta da cultura que foi colocada dentro de outro ministério, né? Ministério do Turismo e tal, porque o MINC foi extinto. Ela foi do pum do palhaço quando assumiu a pasta ao Pra Frente Brasil, quando foi demitida da pasta, né? Completamente destoada da realidade, sem nenhum sentido, né, da realidade, no meio da pandemia, e ela negando, né, enfim, né, fazendo coro ao negacionismo e tal. E aí nós tivemos, em substituição à Regina Duarte, aquele que eu acho que foi, talvez, um dos seres mais ignóbeis já a ocuparem um cargo na cultura no país, né? Eu estou falando de Mário Frias, né? Sem nenhum talento, sem nenhuma beleza, nem por dentro nem por fora, uma pessoa completamente frustrada, não é? E covarde, né? Acima de oportunista e covarde, né? Porque eu me lembro até hoje que eu estava assistindo a um debate, porque na época em 2020, no auge da pandemia, eu assistia muito aos noticiários, né, aos canais de notícia, para entender o que estava acontecendo. E o Mário Frias estava participando de um debate na CNN, que à época ainda era um porta-voz do bolsonarismo também, né, a CNN, estava participando de um debate com o ator Carlos Vereza, veja só, que é outra pessoa também que não dá para entender, né? Com tanto talento, interpretou Graciliano Ramos no cinema era um bolsonarista de primeira ordem, né? E os dois debatendo, e o Mário Frias ali, né? Parecendo aquele surfista inconsequente e tal, dizendo, não, mas se o capitão me chamar para ser secretário da Cultura, eu aceito com o maior prazer, né? Aquela coisa assim, meio malandra, né? Aquela coisa meio parece estar no boteco, né? Discutindo jogo de carteado, né? E acabou virando mesmo secretário de Cultura, talvez um dos piores que a gente já teve na história da humanidade, não só na história do Brasil. Porque logo, um ano depois dele assumir esse posto, né, de pedir emprego, né, por isso que eu falo, é um oportunista, né, foi pedir emprego
para o Bolsonaro na CNN, né? Até o Carlos Vereza ficou um pouco constrangido, né? Mesmo o Carlos Vereza também sendo um apoiador do Bolsonaro. E o Mário Frias, um ano depois da gestão dele, a Cinemateca Brasileira pegou fogo. Vocês vão se lembrar, né? Em julho de 2021, pegou fogo. E eu, como sempre, fui uma pessoa muito ligada à Cinemateca Brasileira, ao cinema brasileiro, e fiquei completamente em choque. Comecei a cobrar no Twitter, publicamente, ações dessa pasta que estava sobre a responsabilidade ou falta de responsabilidade do Mário Frias, porque também estava fora do ar, no site da Cinemateca, o Banco de Conteúdos Culturais, que é um repositório com vários filmes e documentos e fotos, enfim, brasileiros, que para pesquisadores é uma fonte riquíssima. Só que estava fora do ar simplesmente porque na região da Vila Mariana, onde fica a Cinemateca Brasileira, e hoje, graças a Deus, nós temos uma direção, né, na Cinemateca, que é a professora Dora Mourão, a Gabriela, que é diretora de conservação, né, o Carlos Augusto Calil, que é aí presidente da Associação de Amigos da Cinemateca. Hoje a Cinemateca opera, né? Hoje é um lugar, de fato, que pode ser frequentado, que tem programação, né, que tem formação. Mas naquela época estava fechado, tinha apenas os seguranças ali para avisar se acontecesse algum problema, e o Banco de Conteúdos Culturais caiu porque teve uma queda de energia no bairro da Vila Mariana, e ninguém se dignou a mandar alguém lá para ligar o computador, o servidor desse banco de dados, para voltar. E eu, então, cobrava, né, veementemente na internet o senhor Mário Frias, né, marcando ele no Twitter, inclusive com foto do portal da transparência, né, dizendo, tá aqui o seu salário. Que você está fazendo com esse salário que nem um site que pode ser restabelecido apertando um botão de ligar no computador, você faz. E ele, como grande covarde que sempre foi, me bloqueou no Twitter, né? É mais fácil bloquear do que responder ao cidadão que pagava o salário dele. Então, ele também não se sustentou no cargo, porque depois ficou provado que ele usou de superfaturamento para ir até os Estados Unidos negociar um filme sobre a família Grace, né? Olha só a mamata da Lei Rouanet, né? Então é assim, né? Gente covarde, gente pequena, gente sem talento, gente ressentida. Esse era Mário Frias, né? Que inclusive há relatos de que ia trabalhar armado e que usava de assédio moral, né? Gritava com as pessoas, ou seja, né? O típico bolsonarismo operando. Mas isso acabou, né, gente? E aí, com a vitória do Lula, hoje nós temos nossa querida ministra, né? E para usar uma gíria da geração jovem, né? Para quem eu dou aula, né? Com quem eu convivo, a Kinga, né? Margarete Menezes, cantora, artista, né? Que assumiu o MINC, o novo MINC, e publicou, como eu disse na semana passada, um artigo no UOL, né, que eu quero ler para vocês aqui, eu quero ler alguns trechos para vocês, comentando, né, isso que ela fala nesse artigo sobre a Lei Rouanet e sobre o novo MINC, e depois comentar um pouco sobre a importância desse tipo de endereçamento à população, né, de autoridades, né, que estão no governo, que estão fazendo ações afirmativas aí no governo, justamente para manter a população informada daquilo que está acontecendo, né? Então, é muito interessante porque ela nomeia o artigo dela da seguinte maneira: investir na cultura não é mamata, é adubo, né? Porque o bolsonarismo, né? As pessoas que odeiam a arte, que não compreendem a importância da arte para a economia de um país, né? Para
para a evolução da sociedade, para a evolução da civilização, costumam dizer, né, que leis de incentivo são mamata, o artista quer dinheiro, né, para ficar fumando maconha o dia inteiro, né? É como se o Mink fosse assim um lugar que você vai lá e fala, olha, eu quero $1 milhão para fazer um filme que é cheio de homens se beijando, mulheres lésbicas abortistas, travestis que xingam o Papa, e é isso. Daí o Mink fala, tá bom, tá aqui $1 milhão para você, faz o seguinte, faz o filme com $1 milhão e toma mais $1 milhão para você torrar tudo em maconha e não ter que trabalhar, né? As pessoas acham que é assim, né? Quando a Lei Rouanet, ela não dá um centavo para ninguém, ela habilita, né, o proponente a ir atrás de incentivo junto junto à iniciativa privada, né? Com um abatimento de imposto. Mas é sempre muito difícil. E é por isso que um artigo dessa natureza é importante nesse momento, né? Então ela diz, ó, investir na cultura não é mamata, é adubo, né? E começa dizendo, assumimos o novo Ministério da Cultura com uma missão muito especial, irrigar e fazer florescer a produção artística e cultural brasileira depois de mais de 4 anos de perseguição e desrespeito aos milhares de trabalhadores da cultura que desenvolvem dignamente suas atividades profissionais por toda uma vida e até por gerações, né? Então, muito bom esclarecer que foram mais de 4 anos, né? Como eu falei, desde o golpe contra Dilma, já havia, né, uma mira telescópica apontada para a cabeça do Ministério da Cultura e para as leis de incentivo, né? O nosso setor cultural sempre produziu conquistas valiosas e já colocou o Brasil em posição de destaque através da emancipação, transformação e desenvolvimento social e econômico. E continua, né? Somos 6 milhões de trabalhadores, homens e mulheres, de todas as idades, de todas as raças e de todos os gêneros. Isso, para um fascista, é como você colocar um saca-rolha no pâncreas e apertar, né? Falar de todas as idades, raças, gêneros, enfim, né? Estamos em todos os lugares, trabalhando, aprendendo, enriquecendo e embelezando o mundo com aquilo de mais singular que é produzido pela humanidade, a arte. A arte é a única coisa que deixa resquícios para a sociedade do futuro sobre aquilo que as sociedades foram. Tudo história da arte, né? E eu sempre digo, se a gente quer conhecer o que foi o nosso passado, a gente olha para a arte produzida em determinados momentos da história e a gente vai compreender exatamente como funcionava a cabeça de determinadas sociedades, né? Então, a arte é o maior legado que pode ser deixado para as próximas gerações, né? E ela continua, o Brasil é um país cheio de cores, sabores, sons, imagens, tradições. Somos um povo criativo, diverso, estamos juntos, misturados, singular e plural. Olha que beleza, né? E não apenas nos realizamos e nos identificamos nessa bela mistura, mas absorvemos, outros fazeres que mais ainda nos enriquecem como sociedade. Temos como resposta o reconhecimento de nosso povo, que é o nosso suporte, tá? Aí ela vai falar do MINC, né? O retorno do MINC, Ministério da Cultura, e da produção cultural brasileira se torna mais intenso e simbólico nesse momento, em que reatamos a vida plena em sociedade, com a democracia restaurada e sem o sofrimento que nos foi imposto pelo desmonte da pasta, pela perseguição política e pela pandemia de Covid. Veio tudo de uma vez, né, gente? A impossibilidade dos artistas produzirem durante a pandemia, né, principalmente durante o primeiro semestre de 2020, até que profissionais do teatro, da música, entenderam que poderiam ir para o online, que funcionaria, mas muita gente perdeu o emprego. Eu me lembro de ver matérias de pessoas, de grupos teatrais sendo despejados, passando o chapéu para poder comer, porque não havia, de fato,
a ajuda, né, o aporte, o sustentáculo no meio da pandemia por um governo que estava negando a pandemia, né? Então, além de não haver essa empatia por parte do governo, o governo ainda negava aquilo que trazia a miséria para esses artistas que precisavam trabalhar. E aí eu não estou falando só dos artistas que estão ali na ponta, produzindo, de fato, atores, músicos, enfim, né, diretores, não. Iluminadores, figurinistas, cenografistas, contra-regras. Olha quanta gente, né, foi afetada indiretamente, né, pela extinção de um suporte à arte, né? E aí a Margarete continua. Nesse contexto, entre os segmentos produtivos da economia foram os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e nossas atividades culturais que mais sofreram as consequências impostas nessa travessia amarga. E é verdade, né, gente? Porque no mais das vezes esses profissionais todos, eles ganham por trabalho. Não existe, infelizmente, uma política de contratação tipo CLT ou longo prazo. Existe um projeto, essas pessoas ganham pelo projeto durante a existência do projeto. Se esse projeto acaba de maneira abrupta por uma pandemia ou por simplesmente um descaso, essas pessoas elas ficam imediatamente com uma mão na frente e outra atrás, né? A atividade cultural é quase sempre coletiva, gregária, né? Quer dizer, é preciso juntar pessoas. O desmonte do MINC deixou sequelas profundas na produção econômica do setor. Choramos, sofremos e morremos também. Perdemos espaço de trabalho. Ao menos 300 cinemas fecharam e continuam fechados em um país em que só 7% dos mais de 5 mil municípios possuem esse equipamento. Olha isso, gente. E aí a gente tem que colocar na conta também os streamings, né, que cresceram muito durante a pandemia e que também levam esse público embora dos cinemas, né? Essa retomada do fazer da cultura não poderia ser realizada sem o justo financiamento aos seus realizadores. Quando traduzimos nossa atividade em valores econômicos, isso é importante, ó, mostrar agora como é que funciona na economia, né? Nosso setor é responsável por 3,1% da riqueza nacional. Mesmo sendo um potente setor produtivo, até hoje, recebíamos apenas 0,5% dos incentivos fiscais que eram destinados anualmente pelo governo federal. É um absurdo, né? Essa renúncia de impostos é oferecida pela Lei Rouanet, uma importante ferramenta de financiamento da cultura brasileira que possibilitou que, a cada R$ 1 renunciado por alguma empresa, né, apoiando um projeto, R$ 1,60 retornasse à economia. Então, esse valor renunciado no imposto retorna para a economia do país no valor de R$ 1,60 por cada real renunciado, né? Os recursos da Lei Rouanet estão viabilizando todos os anos a execução de cerca de 3 mil ações culturais em todas as linguagens artísticas. É bom que se diga, né? Porque eu falo muito do cinema, do teatro, porque tá ligado com os campos de atuação que eu mais trabalho, né? O cinema, teatro, música e tal, mas a gente não pode esquecer de todas as outras manifestações que existem, literatura, artes visuais, enfim, as manifestações culturais das periferias, não é? Que cresceram muito. Então, ela está dizendo que mais de 3 mil ações culturais em todas as linguagens artísticas. Essas ações promoveram a profissionalização do setor, com a formação e o crescimento de atores, músicos, compositores, técnicos, produtores, diretores, roteiristas, cineastas, figurinistas, cenógrafos, costureiros, marceneiros, eletricistas e dezenas de outros profissionais da cultura que juntos movem essa grande engrenagem que é a construção de um bem cultural. Olha quanta gente envolvida, gente, é o que eu falei agora há pouco, né? Apesar desse impacto relevante, a lei não prescindia de ajuste em sua gestão.
com o apoio do presidente Lula e a cultura na pauta principal de seu governo, poderemos ampliar as possibilidades de suporte com recursos oriundos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, leis estas que o Bolsonaro quis barrar, né? Vocês bem se lembram. Ele quis barrar, isso foi para o Congresso, daí o Congresso fez passar, mas, como fascista e assassino que é, Bolsonaro quis desmerecer, quis invalidar essas leis, né? Importante dizer que a Lei Rouanet estava na mão de um ex-militar, um ex-policial militar, André Porciúncula, né? Lá dentro dessa pasta gerida pelo senhor Mário Frias, né? A incompetência em forma de pessoa. Com esses dois novos mecanismos de financiamento, chegaremos aos mais diversos fazedores de cultura, localizados em todos os lugares do Brasil, mediante o repasse de recursos financeiros para estados e municípios. Nesse novo cenário, é imprescindível a invenção de um novo arcabouço legal, que está sendo discutido agora, nessa semana, o arcabouço fiscal está sendo muito discutido e parece que bem aceito ali dentro, né, das cúpulas, que enxergue a cultura brasileira em toda a sua especificidade e diversidade, que reconheça as distintas necessidades dos realizadores e que entenda a dinâmica da produção dos segmentos artísticos, né? Ou seja, é um governo, né, uma estrutura, na verdade, que entenda a importância e a cozinha, né, da realização da cultura, né, da gestão cultural. Simplificar os procedimentos, privilegiar a avaliação dos resultados obtidos e ampliar a fruição dos bens culturais pela sociedade brasileira são as mais importantes metas quando pensamos em financiar um setor que tem a criatividade como insumo primeiro. Tudo com mais transparência, mais segurança processual e jurídica, mais tecnologia de acompanhamento e maior possibilidade de distribuição equilibrada em todo o país. Isso é muito importante, inclusive, para que acabe com esse argumento de que as leis de incentivo privilegiam sempre os mesmos e segregam aqueles que não estão próximos às cúpulas, né? Então, isso também precisa ser isso precisa ser extinto, né? Essa cultura, né? do privilégio, né? No fomento indireto, via incentivos fiscais da Lei Rouanet, retornamos os projetos de planos anuais ou plurianuais apresentados por instituições culturais, museus, orquestras, grupos de teatro e outros corpos artísticos estáveis, né? Requalificamos o CENIC, Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, com participação de membros da sociedade de todas as regiões, representando nossa pluralidade. Ainda faremos o diálogo com patrocinadores com o objetivo de induzir a desconcentração dos recursos, muito importante isso, e viabilizar ações que tenham conexão com as demandas do setor. Descentralizar, né, desconcentrar os recursos é importante para que a gente possa ter, por exemplo, como agora, e no dia 6 eu já convido vocês a acompanharem a live aqui no meu canal. O ano passado, o grande vencedor de vários prêmios no Festival de Gramado foi um filme feito no Acre, primeiro longa realizado totalmente no Acre, com pessoas do Acre, chamado Noites Alienígenas, que é um filme de denúncia social, é um filme sensacional, feito no Acre, ganhou todos os prêmios importantes em Gramado, já fez todos os circuitos de festival e entrou em cartaz essa semana que passou, e a equipe, o elenco estarão numa live comigo no próximo dia 6, quinta-feira que vem. Desconcentrar, né, os recursos viabiliza que, fora dos grandes centros, como no Acre, possa ser realizado um filme que gere emprego e gere a possibilidade de o país conhecer novas formas de arte que são feitas em outros locais que não nos costumeiros centros, né? Principalmente Sudeste e Sul. Né? Financiar o fazer cultural e entregar resultados à sociedade nunca foi mamata, né? Como
os governos anteriores, né, Temer e Bolsonaro, diziam. Acabou a mamata, né? Puta, acabou a mamata pra caramba, né? Agora não tem mais lei Rouanet para dar dinheiro para vagabundo, mas tem o governo da Arábia Saudita para te dar 80 milhões em joias para você levar escondido para casa, por exemplo, né? Ou então as rachadinhas, não é? E daí para baixo. Então, financiar a cultura e entregar resultados à sociedade nunca foi mamata. Se trata de adubar, de aguar e fazer florescer a inventividade dos brasileiros e dos trabalhadores da cultura, promovendo o desenvolvimento e a proteção das diversas manifestações artísticas e culturais para a reconstrução de um Brasil diverso, alegre, colorido, sonoro, unido e sem ódio. O Mink voltou. O Gunhê, meu pai, o Mink voltou, né? Graças a Deus. Olha lá, Margarete Menezes é cantora, compositora e ministra da Cultura no governo Lula. A grande importância da gente ter um artigo como esse, né, assinado pela própria ministra, publicado num veículo de grande circulação, o portal UOL, né? Não sei se saiu na Folha também, mas eu acompanhei pelo UOL e o link está embaixo. É o seguinte, gente. Muito do negacionismo, muito das ideias erradas, né? Que a dona Duília, que o seu Tibúrcio, né? Espalham pelo WhatsApp, que artista é vagabundo, que artista só fuma maconha, que quer dinheiro do Estado para fazer arte contra a família e os bons costumes, né? Vem justamente, né, e isso já se expande também para o negacionismo da vacina, para a terra plana e assim por diante, porque existe um movimento de insulamento, né, das autoridades, principalmente no campo das ciências, que ficam na Torre de Marfim fazendo suas pesquisas e não comunicam ao grande público a importância, por exemplo, de uma campanha de vacinação, não comunicam à população o absurdo que é pensar que a Terra é plana, né? E dá margem à população se tornar especialista em tudo, né? É o tudista. Ele sabe comentar de tudo, né? De ciência à arte, né? Por quê? Porque as autoridades não se comunicam com o grande público. E o bolsonarismo, ele se comunicava com o seu grupo, somente, né? Com esses negacionistas, com esses fascistas. Então, a importância da gente ter um artigo assinado pela ministra da Cultura, explicando o que é o Ministério da Cultura e o que é a Lei Rouanet e o que representa em números, né? Porque tem que mostrar em números, o senso comum precisa compreender a importância disso em números, como vai impactar a vida dessas pessoas que não necessariamente têm ligação com a arte e fica repetindo que Lei Rouanet é mamata e tal. Não, tem que explicar. Por quê? Porque isso vai dirimir esse negacionismo, essa hostilidade contra a classe artística, esse pensamento de que arte não serve para nada, esse pensamento de que artista brasileiro é vagabundo, só quer dinheiro para ficar em casa. O governo dá dinheiro para artista ficar fumando maconha e pregando comunismo, né? Então, essas ideias, elas nascem da distância que há entre a autoridade e o povo. E o que a ministra Margarete Menezes faz aqui, e palmas para ela que ela faz isso, é escrever um artigo numa linguagem acessível, num portal de grande circulação, mostrando que o Ministério da Cultura é importante, assim como todos os outros ministérios que agem em favor da melhora da vida do cidadão, né? É isso, gente. Então, palmas para a nossa ministra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve análise. O link está aí embaixo para vocês poderem ler depois esse texto e refletirem também sobre isso. Deixem o seu comentário aqui embaixo. Agradeço a TV 247 pela retransmissão das minhas lives e dos meus vídeos. Se você está assistindo a este vídeo na TV 247, venha ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva, porque nós estamos crescendo, né? E ainda não temos dinheiro via leis de incentivo,
mas quem sabe daqui a pouco a gente pode abrir o nosso Apoia-se, né? Para que essa teia de ideias fique cada vez maior e para que a gente produza sempre mais conteúdo de qualidade e de informação em primeiro lugar. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima.